outros por medo. Mas como eu não sou adepto ao sistema do conformismo, eu, por opção, criei a Live 1513 para tocar nesses assuntos. E estamos aí. Estamos aí para falar desses assuntos com a população. E hoje, agora, né, já há 3 semanas, na condição de pré-candidato a prefeito de Conceição do Rio Verde. Na condição de pré-candidato a prefeito de Conceição do Rio Verde. E a semana passada, nós tivemos um assunto aqui, e o assunto foi um tanto quanto polêmico. Um tanto quanto polêmico, gerou aí uma pequena discussão, mas para mim não tem problema nenhum, eu sou adepto do sistema da democracia. Então, do mesmo jeito que eu falo o que eu quero, eu tenho que ouvir o que os outros querem falar também. Mas vamos começar a Live 1513 de hoje, porque essa semana foi uma semana muito feliz para mim. Essa semana foi uma semana que a minha felicidade transbordou por causa de uma situação dentro da minha agenda de pré-campanha. Dentro da minha agenda de pré-candidato, apareceu uma situação que eu fiquei muito satisfeito. E vocês devem ter visto aí nas minhas redes sociais, eu, graças a Deus, consegui reencontrar um velho amigo meu que eu conheci há uns 15, 16 anos atrás. E esse amigo, ele me deu uma oportunidade muito grande de prestar um serviço muito valioso para as crianças de Conceição do Rio Verde, que é o meu amigo Vanderlei. Vanderlei, para quem não conhece, é um amigo que eu fiz na época da administração do ex-prefeito Adilson Paganelli. O Vanderlei é um ex-jogador de futebol profissional. Aliás, um jogador de futebol aposentado, jogador de futebol profissional aposentado, que fez carreira no Brasil e no México, e hoje tem residência fixa no México. E tem um bom trânsito com clubes do futebol profissional brasileiro e com clubes do futebol internacional. Então ele é uma pessoa que no meio do futebol é reconhecida de modo internacional. Então eu tive a grata felicidade de há uns 15 anos atrás ter feito amizade com essa pessoa que para mim é uma pessoa estupenda, uma pessoa... É difícil de achar qualidades para classificar a pessoa que é o Vanderlei, o tamanho da humildade desse cara. E a oportunidade que ele me proporcionou. Então, quando eu fiz o primeiro contato com o Vanderlei, ele me contou a história dele, me falou da situação dele, que ele morava no México, me falou do envolvimento dele com o futebol, e eu acreditei nessa história, porque eu sabia que essa história podia trazer um benefício para a Conceição do Rio Verde. E como de fato trouxe benefícios esses que eu me sinto muito grato ao Vanderlei por ter me dado esta oportunidade de ter proporcionado a alguns jovens aqui de Conceição, porque o Vanderlei, a primeira vez que nós fizemos uma parceria, nós promovemos um campeonato com a participação das categorias de bases de grandes clubes do futebol brasileiro aqui em Conceição do Rio Verde, e grandes clubes que eram Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, o time de categorias de base do Bresser da Itália aqui no Brasil, Portuguesa, Goiás, CRB, CSA, Corinthians, entendeu? Então nós tivemos um grande momento do esporte aqui em Conceição que me proporcionou muita felicidade, porque por ocasião da realização desses campeonatos, eu consegui levar
alguns jovens para fazerem experiências, testes em peneiras de clubes profissionais. E esses jovens são testemunhas oculares e vivas desse fato, porque eu consegui levar o Ronelli, neto do Chiquinho Primo, para fazer uma temporada no São Caetano, que o São Caetano veio aqui também participar dessa primeira etapa. Então eu consegui levar o Ronelli lá, e o Ronelli passou no teste, e não sei por que cargas d'água a carreira dele não decolou. Mas se perguntar para ele, às vezes ele fala o que aconteceu para a carreira dele não decolar, mas ele foi jogador da categoria de base do São Caetano, representando Conceição do Rio Verde. E levei também o Bruno do Afonso para fazer essa experiência no São Caetano. O Bruno, que trabalha hoje na farmácia do Panuzinho. Levamos também o pai do Piriquinha para fazer uma peneira no Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Levamos também o Caio, outro neto do Chiquinho Primo, filho do Carlos Primo, para fazer uma temporada de experiência no Goiás, lá em Goiânia. Levei também o João Paulo, o irmão do Tuti, que na época era um ótimo zagueiro, para fazer uma temporada de experiência lá em Xerém, nas categorias de base do Fluminense do Rio de Janeiro. E assim foram várias entradas da gente com vários clubes. Esse campeonato aconteceu por 2 anos. Por 2 anos, o Pumas do México mandou a sua categoria de base aqui em Conceição do Rio Verde para participar desse campeonato que a gente promovia aqui em parceria com o Vanderlei. E como eu estou pré-candidato, fazendo a minha pré-campanha, eu pretendo resgatar essas amizades, essas parcerias, para que possamos fazer reviver o futebol de Conceição do Rio Verde. Reviver o futebol de Conceição do Rio Verde. E eu fiquei muito feliz porque a semana passada eu fui em São Lourenço conversar com o Dr. Lessa a respeito de saúde. O assunto em pauta nem era esporte, era saúde. E eu perguntei para o secretário do Dr. Lessa, para o secretário de esporte, que a gente encontrou lá de repente, por onde andava o Vanderlei, meu amigo Vanderlei, porque eu não tinha contato dele mais. E o secretário de esporte me falou: você deu sorte, o Vanderlei, nesse momento, está passando férias no Brasil e está aqui em São Lourenço, na casa dele aqui em São Lourenço. E eu pedi o telefone do Vanderlei, fizemos um contato com o Vanderlei, eu e o assessor da deputada estadual Carlos Muri, fizemos um contato com o Vanderlei, marcamos uma reunião com ele, ele nos convidou para tomar um café com ele lá no calçadão de São Lourenço e fizemos uma lembrança daqueles tempos felizes que tivemos. E o Vanderlei me disse que lá no México, vários daqueles meninos que estiveram aqui representando o Puma, hoje já são profissionais e lembram da estadia que tiveram aqui em Conceição do Rio Verde, lembram do bom tratamento e têm vontade de voltar em Conceição do Rio Verde. E eu não duvido não, porque Conceição do Rio Verde realmente é uma terra hospitaleira. É que às vezes serve algumas pessoas que não está preocupada com o nosso desenvolvimento, mas isso é fácil de corrigir. Isso é fácil de corrigir. Então eu fiquei muito feliz de ter conversado tudo que eu conversei com o Vanderlei, o assessor da deputada estadual, o Carlos Muri, o Carlos do Pedro Cipó, é testemunha ocular dessa nossa conversa, é testemunha ocular desse relacionamento de amizade que eu tenho com o Vanderlei e desse estreitamento que fizemos agora. Já fiz um novo contato com ele, hoje nós devemos nos falar novamente. Por quê?
Porque o que que eu quero? Eu quero reviver aquele momento em que eu conseguia levar alguns jovens de Conceição para terem uma oportunidade melhor. Jovens que gostam de futebol, que têm vontade de experimentar, pelo menos, tentar ser um jogador profissional de futebol, que aqui em Conceição nós temos muito, entendeu? Então é por isso que eu fui lá de novo resgatar esse meu contato com o Vanderlei, contato esse que eu não deveria nem ter desfeito, mas a situação às vezes não permite que a gente permaneça mantendo esses contatos. Mas graças a Deus, Deus pôs ele no meu caminho de novo, eu estou conversando com ele novamente. A semana que vem vou fazer uma proposta para o prefeito Merola de Cruzília, que nós nos encontramos essa semana. Ele recordou muito do futebol de antigamente e ele me perguntou quem seria o jogador, o melhor jogador da história de Conceição. Eu falei para ele que, na minha opinião, é o Furlan, e ele, na opinião dele, ele acha que é o Dão da Santa Helena, pai do Diogo. Tivemos uma resenha ali bem produtiva dentro do esporte, eu e o prefeito de Cruzília, Merola. Estarei lá apresentando para ele também a situação do Vanderlei. E também estarei apresentando, se quiser, o Vanderlei para a nossa secretária de esporte aqui de Conceição do Rio Verde. Por quê? Antes de conversar com o Vanderlei, eu conversei com a secretária de esporte e perguntei para ela se eu podia levar o nome dela para ele. E ela permitiu. E eu perguntei para o Vanderlei, pedi permissão para ele também, se eu podia apresentar o nome dele e o contato dele para a secretária de esporte. Por quê? Porque é de meu interesse? Mas é um interesse meu que abrange toda a população de Conceição do Rio Verde. Então, para mim, vai ser gratificante, independente de que seja eu o dono dessa matéria, que seja outro, mas que os jovens tenham essa oportunidade. Que eles tenham essa oportunidade. Então, se eu posso dar essa oportunidade para essa administração de estarem fazendo um contato com o Vanderlei, eu vou fazer, vou dar essa oportunidade. Não quero guardar ela para mim. Não quero guardar ela para mim, por quê? Porque ela não me pertence, ela pertence a todos. Agora, se a administração não quiser, aí infelizmente eu não posso fazer nada. Aí parte do bom senso da administração, entendeu? Ter essa conversa com o Vanderlei e tentar resgatar aquele futebol que a gente tinha aqui, que dava oportunidade para os jovens. É só isso. Então é por isso que essa semana foi uma semana muito feliz para mim. Foi uma semana de agenda cheia, inclusive alguns assuntos que eu ia falar na live de hoje, eu não vou poder falar, porque eu não tive como estudar esses assuntos, mas isso vem aí para frente, nós vamos tocar nesses assuntos. Então, o que acontece? O Vanderlei me deu essa oportunidade há um tempo atrás aí, e eu fiquei muito satisfeito com isso, fiquei muito feliz, viu, Vanderlei, de te reencontrar de novo aí, e saber que você está bem, que a sua família está bem, saber também que você continua com as mesmas influências. É lógico que a notícia que você me deu lá no calçadão de São Lourenço, quando você vem para o Brasil, é lógico que alguém vai chorar, né? Então tem 2 clubes do Brasil aí, que podem ter surpresas desagradáveis para o seu elenco aí para a próxima temporada. Inclusive, é um clube que eu estimo muito, né? Mas eu não posso falar ainda porque estão em negociações. De repente dá certo, eu vazei a informação. De repente dá errado, eu também vazei a informação, né? Mas eu posso dizer que tem 2 clubes brasileiros. Inclusive, eles estão até bem no Campeonato Brasileiro, mas podem sofrer baixa para a próxima temporada devido a essa visita que o Vanderlei veio fazer aqui no Brasil. De repente, alguns jogadores podem estar indo para o México aí, desfazendo alguns elencos aí do futebol brasileiro.
Depois, numa próxima live aí, pretendo falar quem são esses jogadores e quem são esses clubes que vão chorar a falta desses jogadores se a negociação dar certo. Então, o que acontece, gente? O Sport de Conceição do Rio Verde, isso na minha opinião, até não tá mal não. Não tá mal não, isso na minha opinião. Aconteceu aí um probleminha aí que não vai ter os jogos abertos, mas esse tipo de coisa que aconteceu em função aí da licitação dos jogos abertos, faltou um pouquinho de experiência do pessoal lá da licitação em detectar a má vontade da empresa, que se propôs em fazer os jogos abertos, entende? Porque uma licitação que abre com 70 mil e uma empresa vem e ganha com 18 mil, algo de errado tem aí, algo de errado tem. Então, o que acontece? Faltou, acho que, experiência para o pessoal da licitação para identificar aí esse episódio. Mas tudo normal, isso aí acontece. Mas o que acontece? Na minha opinião, a Secretaria de Esporte, na minha opinião, é a única que eu vejo funcionar dentro de Conceição do Rio Verde. Pode melhorar? Pode melhorar. Mas dentro de um padrão de visão minha de melhora, é a única que anda funcionando bem. É a única que anda dando suporte para os esportistas. Agora, tem aí alguns enroscos no meio do caminho? Tem sim. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu mexi com isso. E joguei bola também aqui em Conceição. Mexer com jogador amador de futebol não é brincadeira. Entendeu? A metade acha que é craque e a outra metade tem certeza que é craque. O jogador amador de futebol é desse jeito. A metade acha que é Neymar e a outra metade tem certeza que é Messi. Todo jogador amador de futebol é desse jeito. Então, existe essa dificuldade. Existe. A gente vê aí até no meio profissional aí, de repente sai aí uns resp aí e nego grande, nego famoso faz merda aí. E quem dirá os amadores aqui, que a metade pensa que é Neymar e a outra metade tem certeza que é Messi. Não é verdade? Agora a onda é cabelinho cortadinho na régua, é brinquinho na orelha, brinquinho no nariz, né? É camisinha com a gola alta, meiãozinho baixo. Essa é a moda. Então por quê? Porque a metade pensa que é Neymar e a metade pensa que é Messi. É por isso, então tem. Mas dentro da minha visão de administração pública, a única secretaria que está me dando um retorno satisfatório hoje é a Secretaria de Esporte. O resto não está dando. Então é por isso que nós criamos a Live 1513, e estamos aí para debater esses assuntos. E agora, na condição de pré-candidato a prefeito. E para quem está preocupado aí quem será o meu vice, não existe essa conversa. O meu vice eu ainda não escolhi. Não escolhi por quê? Porque eu não sou candidato, eu sou pré-candidato. Quando eu for caminhar para a candidatura, aí quem sabe o vice já esteja pronto aí, preparado para isso. Agora, uma notícia eu já posso dar para vocês. Para quem queria saber por que partido eu lanço essa pré-candidatura e pretendo disputar as convenções, o partido eu não vou falar não, mas a semana que vem, quem quiser olhar no site do TSE, a minha filiação já está pronta lá. Eu fiz ela ontem, viu? Sentei com o presidente do partido, pus a minha proposta de condição de filiado, ele concordou e a filiação já está fechada. Só falta ser lançada no site do TSE. E eu acredito que a semana que vem já vai estar pronta. Já vai estar lançada. Então, para vocês que achavam que eu não tinha um partido, eu não tenho um partido só, não. Eu tenho vários partidos. Entendeu? Eu tenho vários partidos. Mas agora eu fixei minha filiação num partido. Agora, o que acontece? Às vezes, as pessoas veem eu conversando muito com o Carlos Muri, vê eu conversando muito com o Paulinho Reis,
Mas tem mais gente da política que eu converso, gente. É que tem mais gente que eu converso, mas eu não converso publicamente para todo mundo conhecer, entendeu? Eu não sou uma pessoa fechada para o diálogo, não. Tem gente aí que eu estou conversando até mais do que deveria conversar. Mas por quê? Porque a política exige isso. A política exige isso. O conhecimento da política exige esse tipo de abertura para conversa. E esse tipo de conversa eu faço e graças a Deus eu faço muito bem. Agora, é preciso dizer para vocês que eu não falo amém para ninguém e ninguém precisa falar amém para mim não. E eu não ando nas costas de ninguém e ninguém anda nas minhas costas. Eu compartilho informações e busco informações compartilhadas. Busco informações compartilhadas. É isso que eu faço. E outro detalhe, gente. Outro detalhe que eu preciso falar. Ninguém está autorizado a ditar o que eu falo ou o que eu deixo de falar na minha live, nas minhas lives. Ninguém está autorizado. Tudo que eu falo aqui é fonte minha de investigação própria, é estudo meu próprio. Eu não sento junto com ninguém para fazer as minhas investigações a respeito da administração pública de Conceição do Rio Verde. Eu não sento com ninguém. E ninguém dita as minhas pautas. Quem faz as pautas sou eu. É só eu e eu sozinho. Dentro de tudo que eu aprendi, dentro do meu curso de marketing e dentro do que eu estou aprendendo hoje, dentro do curso de administração que eu estou fazendo. Então ninguém dita o que eu falo. Ninguém dita. É eu mesmo que falo, eu mesmo que programo, eu mesmo que edito. Tudo que acontece aqui é eu que faço. É eu que busquei aquele pendrive do Tenente Coronel. Fui eu que estudei aquela forma que ele estava agindo. É tudo eu. Eu não peço ajuda para ninguém. Por que eu não peço ajuda para ninguém? Porque ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Ninguém é obrigado a participar da minha missão. Ninguém é obrigado. Então, quando eu quero, eu vou lá e faço. E realmente, para quem acha que eu sou uma pessoa muito crítica, realmente eu sou uma pessoa muito crítica mesmo. Mas eu vou explicar por que eu sou uma pessoa muito crítica. Sabe por quê? Porque aqui está a minha carteira de trabalho. A minha primeira carteira de trabalho. Ela está aqui. E a minha primeira carteira de trabalho, ela foi tirada quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu tirei a minha primeira carteira de trabalho. E vou mostrar ela aqui, ó. Aqui, ó, quando eu tinha 18 anos, eu tirei a minha primeira carteira de trabalho. A data está aqui, ó. Foi dia 16, eu nasci dia 16 de 3 de 1972 e tirei a minha primeira carteira, dia 27 de 3 de 1990. Porém, 11 dias depois de eu ter completado 18 anos. E essa foto que está aqui é a mesma foto que eu usei para tirar a minha reservista, porque eu estou em dia com as minhas obrigações militares. E para ser o governo, viu, ô protótipo de médico, você que anda falando aí que eu nem voto e não tenho condições de ser candidato, viu, ô seu protótipo de médico, que acha que a orelha do povo é canteiro e fica plantando sementinha na orelha do povo, achando que vai curar alguém. Então eu quero dizer para você o seguinte, que a minha primeira carteira de trabalho eu tirei com 18 anos, naquela época em que a injustiça ainda prevalecia muito no Brasil. Entendeu? Porque eu tirei com 18 anos, mas antes disso eu já trabalhava para ser o governo. O meu pai
O meu pai morreu, eu tinha 9 anos. E antes do meu pai morrer, já fazia 2 anos que eu pegava na enxada para capinar feijão e milho que o meu pai plantava porque ele já estava doente, não podia trabalhar. Aí ele levava eu e meus irmãos para a roça para plantar milho na terra. Não é semente na orelha de gente que acredita nessas coisas, não. Viu? Meu pai me levava para plantar milho, feijão e a gente colhia. Viu o seu protótipo? Viu? Entendeu? Você está entendendo? Você sabe que eu estou falando para você. Então eu posso ser sim candidato, estou com os meus direitos políticos totalmente abertos, não tenho impedimento nenhum. Só não vou ser candidato se eu perder as convenções ou se o partido qual eu me filiei não me quiser participando das convenções, aí eu não posso obrigar, porque nós vivemos num país democrático, mas que tem lei. Tem lei. E a gente tem que respeitar a lei. Não é ficar escutando conversa fiada de certos velhacos que estão aí comendo dinheiro público. Então, para você, eu digo isso. E não tô com raiva não, porque essa semana eu tô feliz. Não tô com raiva não tenho raiva de você não, viu? Eu só queria te dar esse recado, porque chegou essa informação até a minha pessoa, então eu só queria te dar esse recado, viu? Seu protótipo de médico, viu? Que acha que a orelha dos outros é canteiro e fica plantando sementinha na orelha dos outros. Então eu quero te dizer para você que quando eu tirei a minha carteira de trabalho, você nem existia ainda. Você nem existia. Então eu sou dessa época que a injustiça ainda prevalecia em Conceição do Rio Verde. E no Brasil, tá certo? Não é só em Conceição do Rio Verde, não. E no Brasil. Então eu sou dessa época. Então o que acontece? E nós vamos puxar agora um assunto que é o assunto da educação em Conceição do Rio Verde. Porque o que acontece? Como que uma pessoa pretende ser um futuro candidato a prefeito e vai ficar com medo, gente, de tocar em certos assuntos? Não existe isso. Não existe essa possibilidade do Pedrinho ter medo de tocar em certos assuntos que tem que ser tocado aqui em Conceição do Rio Verde. Sim, senhor. Sim, senhor. Sabe por quê? Porque eu sou de um tempo, gente, em que nós não notávamos a desigualdade social que existia nesta cidade. Nós não notávamos. Por quê? Porque nós não éramos preparados para isso. As crianças não tinham o cérebro treinado para isso. Não tinham. Aí as crianças eram obrigadas a aceitarem a desigualdade social. Desigualdade social essa que eu não admito que os meus filhos aceitem. Porque eu não deixo eles passarem por isso. E os nossos pais lá atrás, por falta de informação e por excesso de cabresto, eram obrigados a achar que a desigualdade social era normal. Era normal. Entendeu? Então vejam bem, gente. Eu sou de um tempo em que a escola aqui em Conceição era de lata, gente. A escola era de lata. Nós estudávamos dentro de uma escola de lata, igual aqueles containers que aquelas crianças do Flamengo morreram lá. Nós estudávamos ali na Padre Pedro Ribeiro de Castro, numa escola de lata, um calorão tremendo, uma portinha desse tamaninho aqui, carteira conjugada, um aluno com o outro, entendeu? Então eu sou de um tempo em que a desigualdade social era normal, entendeu? Hoje não é normal mais e nós temos que brigar por isso, nós temos que procurar um futuro melhor para os nossos filhos, custe o que custar, mesmo que tenha que colocar o dedo na ferida de algumas pessoas que são grandes e de outras que cresceram e acham que são grandes. Então nós não podemos aceitar esse tipo de tratamento. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar essa nossa forma de pensar. Então eu sou desse tempo em que nós estudávamos em uma escola de lata, ali na Padre Pedro. Certo?
E o que que acontece? Por que que a desigualdade social era normal? Vai lá perguntar no meio dos ricos se alguém estudou em escola de lata. Vai lá perguntar quando que a escola Coronel Gabriel Carneiro foi de lata. Vai lá perguntar. Vai lá perguntar quando que o Instituto São José, que era outra escola que tinha aqui em Conceição, era de lata. Nunca foi de lata, sempre foi de alvenaria. Vai lá perguntar se a escola Dom Otto Mota algum dia foi de lata. Não, mas a escola Padre Pedro, que é a escola que me deu a introdução pedagógica, era de lata, certo? Mas quem que estudava na escola de lata? Os pobres, igual eu, os pobres. Entendeu? Por quê? Porque os ricos estudavam na escola Coronel Gabriel Carneiro e no Instituto São José. Certo? Então, eu sou desse tempo. Viu, o plantador de semente? Eu sou desse tempo. E eu perdi o meu pai com 9 anos. Então, quer dizer, eu tenho mais tempo sem pai de vida do que com pai. E hoje eu sei a diferença que faz um pai esclarecido na vida de um jovem. Sabe por quê? Porque todo mundo fala do Pedrinho. Todo mundo fala do Pedrinho. Agora, você já pensou se esse preto aqui que te fala tivesse tido condições de ter um suporte pedagógico melhor na sua infância, o que que esse rapaz aqui seria? Você já pensou? Eu também não sei, não pensei, né? Mas com certeza seria bem melhor do que hoje. Mas eu não culpo ninguém por isso, não. É a condição daquele momento que a gente tinha. É a condição. Graças a Deus, a minha mãe, viu, plantador de semente, ela criou 9 homens lá, criou 9 filhos. Viu? Não foi 3, 2, não, foi 9. Entendeu? E tá aí tudo vivo, gordo, graças a Deus, tudo forte, com saúde. Mesmo ela tendo sido analfabeta. Então, o que que acontece, gente? Então, a desigualdade social que impera nessa cidade aqui é muito grande e por hora ela é até revoltante. É revoltante. Por que que é revoltante? Porque nós elegemos, gente, um prefeito que nasceu no meio dessa desigualdade social igual eu nasci. Igual eu nasci. E hoje você vê o cara teve o privilégio de ser prefeito dessa cidade, de corrigir essa desigualdade social, fica passando a mão na cabeça de certos incompetentes aí. Então por que que eu estou mostrando a minha primeira carteira de trabalho? Porque o meu dinheiro hoje, gente, eu não tiro de algumas sonecas que eu dou lá na garagem da prefeitura, não. Eu não tiro disso, né? Ninguém postou foto minha dormindo aí na internet quando eu estava na prefeitura, não. O meu dinheiro vem do meu suor, vem do que eu faço, vem do meu trabalho e da minha competência. Eu não saio para pedir ele na porta de ninguém. A única pessoa que eu devo uma satisfação aqui nesse pedacinho de terra é a minha esposa, que ajuda eu a criar os meus filhos. É só isso. Então tudo que eu falo aqui nessa live é de minha autoria. Ninguém me assessora, ninguém faz nada para mim. É eu que faço. E o que que acontece? Essa semana eu tenho que falar do IDEB da escola Coronel Gabriel Carneiro, sim. E tenho que falar do IDEB da Marcos Olímpio Mariano, sim. E tenho que falar, gente, também do IDEB da escola Cônego Cândido Silva, sim, senhor. Mas antes de falar desses 3 pontos, eu quero agradecer a 3 pessoas essa semana que me ajudaram muito. Me ajudaram no quê? Eu postei no Facebook, estou precisando de um andador para uma pessoa que fez uma cirurgia, mas na verdade eu estava precisando de 2. Apareceram 3 pessoas em menos de 1 hora e me forneceram esses 3 andadores para que eu pudesse emprestar para 2 pessoas. E se alguém tiver precisando de um andador emprestado, ficou um comigo aqui,
tá certo? Mas eu vou devolver para a pessoa também. Se ninguém precisar, eu vou devolver para a pessoa. Então, isso mostrou que o quê? Que Conceição é uma terra que que ajuda as pessoas, é uma terra de pessoas que se ajudam, né? Então eu queria agradecer essas 3 pessoas por terem feito essa doação para mim. E antes de começar a falar também a respeito disso, do IDEB, eu quero dizer o seguinte, que eu não vou conseguir falar ainda do IDEB da Escola Estadual Dom Otto Mota e nem da Escola Dom Pedro, pelo seguinte, porque essa semana foi muito corrida para mim. Eu tive 2 agendas políticas, uma que foi com o Vanderlei lá em São Lourenço, no Calçadão, e outra que foi com o vice-governador do estado de Minas, lá em Maria da Fé. Tive uma agenda com ele lá também. Mas não é uma agenda minha, não. É uma agenda coletiva. O vice-governador estava visitando lá a região, inclusive ele veio em São Lourenço também. Ele veio em São Lourenço e foi em Maria da Fé e eu tive com ele em Maria da Fé. E a semana que vem nós vamos falar disso. Que eu tive com ele em Maria da Fé. E o vice-governador também falou a respeito do Fundeb, né? Falou a respeito do Fundeb. Então a semana que vem nós vamos falar disso. Por que eu não vou falar do IDEB da Dom Otto Mota e da Padre Pedro? Porque eu não tive tempo, devido à correria, eu não tive tempo de estudar o IDEB das duas. Então é só por isso que eu não vou falar, não é porque alguém pediu para mim não falar a respeito do IDEB, não. Eu não vou falar por isso, mas eu faço questão de falar do IDEB da Marcos Olímpio Mariano, e faço questão de falar do IDEB da Coronel Gabriel Carneiro, e vou falar do IDEB da Cônigo Cândido Silva, a escola lá da estação. E hoje, por que eu me sinto mais obrigado de falar do IDEB dessas 2 escolas? Sabe por quê? Porque eu tenho visto cenas aqui no meu bairro que não é agradável para ninguém, que eu tenho certeza que através da boa educação nós resolvemos esse serviço aí. Nós resolvemos esse problema. Então eu quero dizer, antes de mais nada, dar os parabéns a todos os funcionários públicos pelo dia de hoje, dia 28, que é dia do funcionário público. Então, sem distinção, a todos os funcionários públicos. E dar um parabéns especial também ao meu funcionário público predileto. E dar 2 parabéns para ele. Um, por ocasião do seu aniversário, e o outro por ocasião de hoje, do dia do funcionário público. Sabe quem que é o meu funcionário público predileto? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem completou 78 anos de vida e hoje está comemorando também o dia do funcionário público, porque ele também é funcionário público como presidente da República. E por acaso é o meu funcionário público predileto, o presidente Lula. Então, parabéns, presidente Lula, em você especial, pelo dia do funcionário público e por ocasião dos seus 78 anos completado ontem. E parabéns, de modo geral, a todos os funcionários públicos, aqueles que gostam do Pedrinho e aqueles que não gostam também, porque a função do funcionário público é uma função privilegiada e abençoada por Deus, porque ele tem a função de cuidar do que é do público, cuidar do que é das pessoas, e automaticamente ele acaba cuidando das pessoas, né? Então, tá dado o recado aos funcionários públicos. Agora, o que acontece, gente, com o IDEB da Escola Marcos Olímpio Mariano? O IDEB da Escola Marcos Olímpio Mariano, em uma nota de 1 a 10, ele se encontra em 4,6. Em 4,6. Que é um índice ruim. É um índice ruim de aprendizado. Certo? Antes de tentar desqualificar a minha pessoa, tentem desqualificar os números apresentados. Tá? Porque eu sei do que eu estou falando. O índice não é bom. Não é bom. 4,6 não é bom.
ainda fica pior o índice. Por quê? Porque a meta proposta pela Secretaria de Educação do município foi chegar em 5,6. Então, quer dizer, nós não chegamos à meta desejada de 5,6, que ultrapassava a média de uma nota de 1 a 10, e ainda ficamos abaixo com 4,6, um ponto abaixo da meta proposta. Então, é grave. É grave. Só que nós precisamos interpretar a coisa da forma que foi dita. Não é subjugar interpretações querendo colocar palavras na boca do Pedrinho. Não. Em momento algum eu falei mal de professora, professor A ou professor B. Então eu não vou justificar em cima daquilo que eu não falei. Eu vou justificar em cima daquilo que eu falei. Eu disse e fui bem claro que este índice, até o presente momento, eu vou dizer que é culpa da secretária de Educação do município. Por quê? Porque ela é que tem a obrigação de ter conhecimento desses índices que estão lá no site do MEC, do Ministério da Educação, certo? Ela é que tem a obrigação de ter esses índices e montar estratégias coordenadas para que esses índices sejam melhorados. Ela que tem essa obrigação. Agora, o que eu fiz? Eu achei a deficiência, eu achei o problema. Agora, o causador do problema, eu não apontei. Por que eu não apontei? Porque eu não sei qual é o causador do problema. Embora eu tenha qualificações técnicas para apurar isso e levantar o causador do problema. Eu tenho qualificações técnicas para isso. Mas isso eu não fiz. Então, se eu não fiz, eu não posso falar. Agora, quem tem que fazer esse serviço? A partir do que eu publicizei aqui. Quem tem que fazer? A secretária de Educação. A secretária de Educação é que tem que fazer esse serviço. Levantar o que está causando a deficiência. Agora, não falei mal da escola Marcos Olímpio também não. Falei mal dos índices da escola Marcos Olímpio. Agora, fala para mim que esse índice aqui tá bom, que esse é o desejável. Não é. Agora, baseados em números também, gente. Baseados em números. Falem para mim que baseado nesses índices aqui, quais alunos sairão mais preparados da escola? O da escola Marcos Olímpio Mariano ou da escola Coronel Gabriel Carneiro? Por quê? O índice da escola Coronel Gabriel Carneiro está de 6,3, 3 décimos abaixo da meta proposta. Porque a meta proposta lá foi 6,6. Certo? A meta proposta na Coronel Gabriel Carneiro foi 6,6. E eles alcançaram 6,3. E outra coisa que eu falei e vou repetir, para que eu não perca o raciocínio. Quando eu falei que eu tirei o meu filho da escola Marcos Olímpio Mariano, eu não falei porque que eu tirei ele por causa de professor A, professor B ou professor C. Eu tirei ele porque eu, pai dele, Pedro Cláudio Felipe, não estava gostando do desenvolvimento do meu filho. Agora, ou eu estou proibido de declarar isso também? Não, não estou. Então, o que eu fiz? Tirei o meu filho e coloquei ele na escola Coronel Gabriel Carneiro. E para minha surpresa, na escola Gabriel Carneiro, o desempenho dele pedagógico melhorou mesmo. Eu fiquei satisfeito, eu gostava, porque eu participo. Todo mundo lá na escola Coronel Gabriel Carneiro sabe que eu era pai, que se eles marcavam reunião meio-dia, no horário meu de serviço, eu ia lá fazer reunião com eles. Eles sabem disso,
porque a minha esposa não podia sair, mas eu ia e sentava lá porque eu me preocupo com o desempenho pedagógico do meu filho, entendeu? Então essa é a minha diferença. E o meu filho melhorou e ficou bom mesmo de escola. Tanto ficou bom que agora está na Padre Pedro e conseguiu passar de ano antes de terminar o ano. Eu desafiei ele e ele me derrubou, ele me venceu. Eu achava que ele não conseguia e ele conseguiu. Pronto, é isso que eu falei. Então eu não tenho problema com a verdade, eu tenho problema com a mentira. E o que eu falo sentado eu sustento em pé. Se isso for um defeito, convivam com esse defeito do Pedro Cláudio Felipe. Convivam. Porque esse defeito eu não vou mudar. O que eu falo sentado, eu sustento em pé. E pronto. Certo? Então, meu filho hoje está na escola Padre Pedro. E bom, com o seu desempenho melhorado, devido à passagem que ele teve na escola Coronel Gabriel Carneiro. E até então, eu não tinha conhecimento desses índices que eu levantei, que é o índice do IDEB. Quando eu levantei esses índices do IDEB agora por ocasião da minha pré-campanha, eu observei que realmente havia uma diferença no desenvolvimento dos alunos das escolas. Eu observei isso, e levantei e apontei e continuo apontando. E é responsabilidade da secretária de Educação resolver esse problema. Por quê? Dentro da pesquisa que eu fiz, esse problema aqui não é um problema novo, gente. É um problema antigo. E se vocês não lembram, eu os recordo. Faz o quê? A secretária está lá desde o governo do prefeito José Arildo, do primeiro mandato interino do prefeito Pedro Paulo, do segundo mandato de fato dele e desse terceiro mandato de fato dele. Ela está lá à frente da Secretaria de Educação. Então, se tem algum culpado que tem que rever a sua posição enquanto secretária, é ela. É ela, não é professor, não sou eu, não é outro. É porque os índices estão aqui, estão apontados. Então não é um problema novo, é um problema antigo. Entendeu? Agora, o que eu fui na minha gestão enquanto eu fui secretário, cada um que tem a opinião que quiser, gente. Se eu fui péssimo, se eu fui bom, não tem problema. Isso são opiniões. Agora, eu não trabalho com opiniões, eu trabalho com dados, com números pesquisados. Eu não trabalho com opinião. Antes de expressarem qualquer opinião a respeito do que eu fui como secretário de saúde, vai lá, gente, levantem os números, são todos públicos. Não precisa tentar desqualificar a pessoa, não. Desqualifica o profissional Pedro Cláudio Felipe. Vai lá na prefeitura, pede todos os dados da minha época enquanto secretário de saúde, faz o levantamento e expõe aí, ó, me chama de mentiroso. Não tem problema, vai lá. Tem número? Não tenha opinião a meu respeito, a respeito do que eu fui. Tenha dados concretos conforme eu tenho aqui da escola Marcos Olímpio Mariano, tenho da Coronel Gabriel Carneiro, tenho da Cônigo Cândido Silva e espero ter também com mais clareza da Dom Otto Mota e da Padre Pedro para poder estar aqui debuiando o assuntinho aqui com a turma, ué. O que tem? Ou tem problema? Agora, eu vou querer ser candidato a prefeito de uma cidade e não vou poder tocar nesse assunto aí que me atinge, me afeta diretamente como cidadão, morador do bairro Chácara das Rosas e pai de criança que estuda aqui, que estudou aqui? Jamais. Não, longe de mim ter medo de alguém e não falar aquilo que eu penso. Isso não existe. Não existe comigo. Então é isso que está acontecendo. E o que é mais grave para mim, na minha visão. Por quê? A escola Marcos Olímpio Mariano, ela não alcançou a meta proposta, ficou com 4,6, um ponto abaixo da meta de 5,6 e não alcançou a média de 5 numa contagem de 1 a 10. Mas vejam bem o fluxo de aprovação tanto da Marcos Olímpio Mariano e da Coronel Gabriel Carneiro.
O fluxo de aprovação da Coronel Gabriel Carneiro é de 0,98. E o fluxo de aprovação da Marcos Olímpio Mariano é de 0,96. Agora, como que uma escola tem um índice de ensinamento de 6,3, a outra tem de 4,6 e a diferença de uma para a outra no índice de aprovação é só 2 décimos? Não tem algo diferente aí? Tem algo diferente, ué. Agora, precisa ser corrigido, porque o índice de aprovação está quase igual uma da outra, está quase igual, mas só que o índice de aprendizado não está igual, está muito diferente. Então é isso que eu falei e é isso que eu estou apresentando. E como pré-candidato, isso é um assunto que me interessa muito. E se futuramente eu for candidato a prefeito, é um assunto que eu vou tocar sim. E não tem problema se alguns não acham bom. Que isso? A minha preocupação é com o desenvolvimento pedagógico dessas crianças. Esta é a minha preocupação. Eu não estou preocupado com professor, professora, com diretor, com diretora. Não estou preocupado com isso. E na questão de diretor agora, que por sinal, o prefeito aprovou um projeto de lei lá, que me mandaram para mim aqui, e eu vou ter que estudar ainda, porque essa semana eu não tive tempo de estudar. Não tive tempo de estudar. Me mandaram o projeto de lei aqui, porque agora qualquer professor da escola pode ser diretor, pode concorrer ao cargo de diretor e vice-diretor da escola. Projeto esse que eu achei de iniciativa muito boa. Certo? Quem o criou, o produziu, está fazendo muito bem para a educação, porque nada melhor do que profissionais da área com capacidade técnica para poder fazer essa escola melhorar. Nada melhor do que isso. Então, enquanto a gente estiver trabalhando por indicação de A, B ou C, talvez a gente nunca indique a pessoa certa para resolver aquele problema. Só que tem um detalhe. Para participar e concorrer para ser diretor e vice-diretor, o que a pessoa tem que fazer? Pelo que eu vi no projeto de forma superficial, a pessoa tem que montar um projeto de melhoria para a escola, colocar esse projeto em votação por uma banca especializada, e essa banca é que vai aprovar o projeto, aí por votação, não sei como que é, essa pessoa vira diretor da escola. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos os professores, viu gente, que estão dentro da escola Marcos Olímpio Mariano, se quiser fazer um projetinho de melhoria e provar para mim por A mais B que melhorou o índice do IDEB, eu volto aqui na internet para falar bem desse professor também, ué, desse diretor, ué. O que tem? Ele melhorou a escola. Então, só para dizer isso, que todo mundo agora tem condições de ser candidato a diretor e vice-diretor da escola Marcos Olímpio Mariano. E eu vou continuar de olho no índice de aprendizado dos alunos, sim. Vou continuar porque é um assunto que me interessa, e é um assunto que deve interessar a todos os pais do município de Conceição do Rio Verde. Não é só para mim, não. Agora, por que eu vou falar também o índice da escola Cônego Cândido Silva, que é um índice pior ainda, pior que o índice da escola Marcos Olímpio Mariano. Tá aqui no site do MEC aqui. E eu já fiz uma postagem a respeito disso no meu Facebook também. Já fiz essa postagem e algumas pessoas já viram essa postagem aí. Eu acho que eu não vou achar ela aqui agora, essa postagem. Mas o índice da escola Cônego Cândido Silva é de 4,3. 4,3, que é pior do que o índice da escola Marcos Olímpio Mariano. O índice da escola Cônego Cândido Silva. Agora, o que eu não posso concordar? Eu não posso concordar com isso.
Eu não posso ver um negócio desse na minha cara acontecendo e ter a pretensão de um dia lá no futuro, quem sabe, chegar a assumir uma prefeitura, o qual a educação municipal não anda bem. Então eu não posso fazer isso. É obrigação minha de cidadão e como pai ver esse tipo de coisa que está acontecendo em Conceição do Rio Verde. E para governo de todos, gente, eu não preciso chegar a ser prefeito dessa cidade para falar isso que eu estou falando aqui, não. Isso aqui é obrigação de todo cidadão fazer. Observar o que está errado e apontar para a administração pública, porque ela é a responsável por sanar todos esses problemas aí, entendeu? Agora, a mim só cabe falar, mostrar que não está bom, e não está bom mesmo. Eu não vou aqui passar pano em cima do que não está dando certo. Em cima do que não está dando certo. Não posso fazer isso. Entendeu? Muito em função disso, passar o pano do que não está dando certo, passar o pano em cima do que não está dando certo, nós estamos vivendo certos descasos aí com a saúde. Estamos vivendo certos descasos com a saúde. Estamos vivendo e nós não podemos aceitar isso. Que é outro assunto que eu vou tocar aqui agora. O que está acontecendo na saúde de Conceição do Rio Verde? Eu quero dizer, gente, que eu não sou contra nenhuma terapia alternativa de medicina. Eu não sou contra. Não sou contra a nenhuma terapia alternativa de medicina. Só que eu, no meu entendimento, é o seguinte: você sabe quando que eu acho que uma saúde pública deveria ter um tratamento alternativo na medicina? Você sabe quando que eu acho que deveria ter? Quando essa saúde pública estivesse cheia do atendimento necessário. Certo? Aí sim. Porque a medicina alternativa, ela é luxo, gente. E isso eu falo para qualquer um, não tem problema. Eu estou vendo muita gente aí fazendo uso da medicina alternativa na rede pública de saúde. E na minha opinião, esse povo que faz uso da medicina alternativa, para mim, eles têm que fazer lá na clínica do Dr. Wagner. Se eles quiserem, vai lá e paga particular lá na clínica do Dr. Wagner. Luxo na rede pública de saúde? Uma rede pública desfalcada de exames necessários, igual essa que nós estamos vendo aí? Enquanto a secretária fica promovendo esta saúde alternativa aí, que para mim não tem eficácia dentro da rede pública de saúde, vocês sabiam, gente? Vocês sabiam que em Conceição do Rio Verde tem uma senhora de 80 anos que há 2 meses está correndo atrás da Secretaria de Saúde para tentar uma cirurgia para ela que o filho dela não está conseguindo. Há 2 meses. Você sabe por que agora desvendaram o caso e parece que vai resolver na segunda-feira? Sabe por quê? Porque o filho dela foi para a justiça para pedir a obrigação da secretaria dar para ele um atendimento qual a mãe dele já tem o direito por lei por si só. E enquanto isso, nós estamos tendo aí o tratamentinho de medicina alternativa. E ainda tem gente que fala que o SUS é o melhor plano de saúde. Pode até ser, ué. Mas um plano de saúde que tem a capacidade de trocar o coração do Faustão e não tem condições de dar o atendimento rápido para uma senhora de 80 anos que o filho dela tem que ficar brigando, ir para a justiça para fazer essa cirurgia. Esse é o melhor plano de saúde, gente? Nós precisamos avaliar muito bem o que nós falamos para o público, para ver se o público está de acordo com isso.
E o caso dessa senhora de 80 anos, gente, eu não assisti à reunião da Câmara. Vocês sabem por que eu quase não assisto à reunião da Câmara. Eu não assisti, mas já me disseram que o vereador João do Quicão rasgou o verbo a respeito desse caso lá. No que o vereador João do Quicão faz muito bem, porque o vereador é para isso mesmo. Mas só que eu acho que a Câmara Municipal tinha que arrumar um advogado para esse rapaz, para ele entrar com mandato de segurança contra a Secretaria de Saúde, ué. Porque isso aí não se faz, ué. Aí todo mundo fala, ô Pedrinho, mas baseado no que você está falando isso? Estou falando baseado no relato do vereador João do Quicão, que me falaram lá na reunião da Câmara, no que o fez muito bem, e baseado no relato que eu tive com o filho dela, que o filho dela é que me contou toda a história. Entendeu? Então, eu não estou falando baseado em opinião, eu estou falando baseado em fatos reais que me informaram, e eu espero que segunda-feira seja resolvido o problema dessa senhora. Eu espero que seja resolvido. Porque é muito triste para uma família ter uma pessoa doente sem ter condições de fazer aquela cirurgia, aquele tratamento e depois ficar vendo aí pi, na orelha do povo. Medicina alternativa, onde falta o essencial. Não, isso já é a minha opinião. Entendeu? Então é isso que eu estou falando. Por que nós temos esse tipo de problema? Porque nós passamos o pano em cima de atitudes incorretas. Entendeu? Agora, até tem que agradecer mais uma vez, agradecer ao assessor Carlos Muri e agradecer o diretor lá do hospital de Ayuruoca, que por acaso é meu amigo pessoal, já trabalhou junto comigo, o qual eu fiz muito, fiquei muito feliz de ter apresentado ele para o assessor Carlos Muri, Carlos do Pedro Cipó. Fiquei muito feliz de ter apresentado, porque pelo menos os dois em parceria estão trazendo solução para a Conceição do Rio Verde. Porque se o Carlos Muri não interfere nessa situação do nosso amigo Bola lá, o Júlio, se o Carlos Muri não interfere, ele ia ficar agarrado aí no hospital aí. Agora, por culpa de quem? Da diretora? Não, ela não tem suporte. Por culpa de quem? Por culpa do município, que não dá esse suporte para que essas coisas funcionem rapidamente. Aí o outro assunto que eu não vou poder tocar, que é o assunto do convênio com o Jirimirim, que convênio que não é nem convênio, que os documentos já chegaram para mim. Muito obrigado, viu, doutor Cláudio? Os documentos já chegaram para mim, eu não pude ler, que convênio, que não é convênio. Na Câmara, na votação, eles falaram que é convênio, mas não é convênio, é termo de cooperação. Só que não deu tempo de eu estudar ainda, por causa dessa correria dessa semana, São Lourenço, Maria da Fé. Então, é isso. Então, para que medicina alternativa num serviço público onde está faltando o essencial? Até hoje o meu filho não conseguiu o exame de videonaso. Por quê? Porque ele foi no médico particular, que eu dei o socorro para ele. Agora a secretaria não pode pagar o exame que vem do médico particular. Então, medicina alternativa num sistema de saúde onde falta o essencial, gente. O que é isso? É dinheiro que a gente usa, às vezes, de forma desnecessária. Entendeu? Então, não tem nada contra a medicina alternativa. Eu só acho que estão usando medicina alternativa aqui em Conceição no lugar errado. Na rede pública. Rede pública esta que não está dando o essencial. É isso. Não tenho nada contra a medicina alternativa. Não tenho nada. Para mim é normal. Tanto é que eu não tenho nada contra a medicina alternativa, que eu vou contar uma história rapidinho para vocês aqui. Quando eu era secretário de saúde, apareceu aqui na Secretaria de Saúde de Conceição do Rio Verde um cidadão oferecendo para mim medicina alternativa também. O tratamento de crenoterapia. Vocês sabem o que é isso? É o tratamento de saúde através das águas. Ué, se eu soubesse que estava fácil assim, eu tinha colocado o tratamento através das águas na Secretaria de Saúde. Quando eu era secretário de Saúde, sabe o que eu fiz? Pedi licença para o cidadão, falei para ele que aqui ali não era o lugar para isso, que ele estava no lugar errado, que o lugar de ver negócio de água é na Copasa.
Ele está na Secretaria de Saúde. E a água é na Copasa. Não é na Secretaria de Saúde. E o cidadão entendeu a piadinha que eu fiz, pegou, saiu e foi embora. Pronto, acabou o problema. Não tem problema. Então, eu não tenho nada contra a medicina alternativa. Agora, só que eu acho que estão usando medicina alternativa no lugar errado. No lugar errado. Ali na rede pública de saúde, não é lugar da medicina alternativa. Na rede pública de saúde, a gente precisa de serviços essenciais. Serviços essenciais. Por exemplo, o que é essencial? Essencial seria, há 2 meses atrás, essa senhora de 80 anos ter sido atendida rapidamente. Essencial seria o Bola ter conseguido uma vaga rapidamente para fora de Conceição do Rio Verde para fazer essa cirurgia dele. Essencial seria não ter deixado aquela senhora que quebrou o fêmur 7 dias lá no leito do hospital esperando vaga para Itajubá. Isso é o essencial. Essencial, aquilo que tem que acontecer na hora. Então, nós passamos por isso aqui em Conceição e temos tido esse problema. E tem gente que parece que não quer que a gente fale a verdade. Tem gente que quer que a gente continue maquiando as coisas, escondendo o que é de direito da população saber. Então, o que eu disse a respeito das escolas é isso aí. É isso aí. Eu não falei mal de ninguém, nem pretendo falar mal de ninguém. E acho que quem tem que resolver esse problema é a nossa secretária de Educação, que chama Tereza Cristina. É ela que tem que resolver esse problema. Ela que tem que resolver esse problema. E não vou falar hoje do IDEB da Dom Otto Mota, porque eu não tive tempo. Não vou falar também do IDEB da Padre Pedro, porque eu não tive tempo. A semana que vem eu prometo, o primeiro assunto vai ser essa questão da doação desse terreno aí para Green River. Esse vai ser o primeiro assunto da live a semana que vem. Porque senão vai esticar aqui, vai passar da hora. Então esse vai ser o primeiro assunto. E antes de terminar a live aqui, eu quero agradecer a todos que acompanharam a live. Agradecer a todos que acompanharam a live. Reafirmar aqui que eu já estou filiado em um partido. Filiei ontem em um partido, para a gente poder estar aí disputando as convenções. Já me filiei a um partido. Quero reafirmar aqui que os meus direitos políticos estão todos abertos, liberados. Agora, se eu falar que eu não tenho problema nenhum com a justiça, aí eu estaria mentindo. Só que o meu problema com a justiça não me impede de ser candidato, tá? Não me impede de participar das eleições, não. Mandar um abraço pro meu amigo Francisco Nogueira, que está assistindo a gente aí. Obrigado, viu, meu amigo, pela audiência aí. Então, é isso que nós estamos aqui para resolver. O Pedrinho está aqui para pôr o dedo na ferida, sim. Para pôr o dedo na ferida, sim. Porque eu moro num bairro onde a desigualdade social é muito grande. E nós vamos conseguir resolver esse problema de desigualdade social, começando por onde? Pela educação. E a educação aqui no meu bairro tem que ser de qualidade, sim. E eu exijo isso. Como cidadão, eu exijo isso. Eu exijo que a educação aqui da escola Marcos Olímpio Mariano e da escola Cônigo Cândido Silva seja tratada com mais firmeza e mais seriedade. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Discutam com números, não é com opinião do Pedrinho. Então eu acredito nisso. Tanto acredito que o maior investimento que eu faço nos meus filhos é com a educação. E estou satisfeitíssimo com os meus filhos. Por que eu estou satisfeito? Porque hoje eu tenho uma filha que já tem 18 anos e vai fazer Enem na próxima leva agora. E eu boto totalmente fé no taco dela. Boto totalmente, porque eu sei da capacidade dela, sei para que eu preparei ela. Ela vai fazer o Enem. Hoje ela é
professora de inglês para crianças lá na Lua Luna. Ela é professora lá, por quê? Porque eu preparei ela para isso. Desde os 6 anos dela, ela estuda inglês na Liberta. Entendeu? Então ela está preparada para isso. Ela já leu mais de 50 livros aqui na minha casa de autores nacionais e internacionais. Então eu preparei ela para isso. Por quê? Porque eu acredito na educação de qualidade. E a educação de qualidade que os meus filhos têm, por investimento meu e da minha esposa, eu tenho a vontade de dar para os filhos dos pobres de Conceição do Rio Verde. É isso que eu quero. O que eu sonho é o quê? É uma escola com índice de aprendizado altíssimo, uma escola com uma língua adicional introduzida nela, uma escola tecnológica, com a tecnologia imperando dentro dela, com curso de informática, para as crianças crescerem transformadas para o futuro. Não é esse modelo aí que eu desejo que os filhos dos pobres continuem tendo aqui em Conceição. Não é esse o meu desejo. Agora, longe de mim culpar alguém. Eu estou chamando a responsabilidade para mim. E é isso e pronto. É isso que eu quero. Eu quero que a escola Marcos Olímpio Mariano seja boa, igual é no aprendizado a escola Coronel Gabriel Carneiro. Quero isso para Cônigo Cândido Silva também. E para as demais escolas de Conceição também. Entendeu? É isso que eu quero. Agora, é crime querer a melhoria da educação de uma faixa etária da população? Ué, então eu tô louco então. Então não é esse o intuito da Live 1513. Falar mal de fulano, cicrano, beltrano. A Live 1513, o objetivo dela é mostrar a realidade política a qual nós estamos vivendo em Conceição do Rio Verde. Agora, se para me dar bem na política eu tiver que passar pano em cima dessas coisas aí, ó Pai, afasta de mim esse cálice. Jamais vou passar pano em cima do que não tá de forma satisfatória por causa de fulano, cicrano, beltrano. Jamais. Entendeu? Então a Live 1513 é para isso. E para finalizar, mais uma vez, eu quero aqui dizer da minha felicidade em ter filiado no partido que eu filiei. Quero dizer da minha felicidade. Quero dizer também da minha felicidade que foi reencontrar o meu amigo Vanderlei, que daqui a pouquinho eu vou fazer um contato com ele, que nós já combinamos. E vida que segue, gente. Beijo do Preto. E a semana que vem tem mais Live 1513, a live mais comentada da cidade, por aqueles que gostam e por aqueles que não gostam. E se alguém precisar da nossa empresa Fogo Amigo, a empresa Fogo Amigo, que trabalha com conserto de fogão, micro-ondas, forno elétrico, ferro elétrico, geladeira, máquina de lavar, tanquinho, e agora também trabalhando com lavagem de caixa d'água, desentupimento de esgoto interno dentro de residências, troca de pequenos reparos de energia elétrica. É só ligar 97807142. Fogo Amigo. A empresa que veio para revolucionar Conceição do Rio Verde. Não pegamos grandes obras, só pequenos reparos, ok? Então, se precisar, 97807142. Liga que a gente vai ter uma pessoa especializada para mandar na sua casa. E mais uma vez, beijo do Preto, obrigado a Deus por ter reencontrado meu amigo Vanderlei, e boas coisas virão daqui para frente. E o Pedrinho está filiado. Tchau!